Já temos ao vivo já. Bom, primeiramente, minha muito boa tarde, né? Eu sempre confundo bom dia com a tarde nesse horário. E quero agradecer e desejar a Deus, né? Pela gente estar reunido aqui mais um final de semana, em mais um encontro, em mais uma pauta, Bagé Debate, parte 6, né? Quero agradecer desejar a participação do Edson Vasconcelos, né? Que é um grande representante da associação do povo e da população bagiense. É isso, Edson? Isso aí. Tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês e abordando aí os assuntos aí da comunidade. Tanto necessita aí, às vezes, ter uma colocação, uma posição à frente aí dos problemas aí que nós temos se deparando junto com a nossa cidade em pleno período de pandemia, né? E agradeço muito ao Winti e ao Leno aí que está fazendo essa live aí, uma grande colaboração com a cidade de Bagé aí, né? Não, com certeza, Edson. E, bom, senhores, já vamos entrar num assunto aqui, o qual eu e o Winti, Edson, a gente estava conversando e o Winti me passando algumas informações aí a seu respeito e falou para mim que o senhor domina bem a área aí, né, de como anda a gestão pública de dentro da Penha da Fronteira. Então, eu quero começar já entrando nesse detalhe com o senhor a respeito de como anda a gestão pública dentro das comunidades bagienses, tá? Eu quero que tu explique para o pessoal um pouquinho de como anda essa parte aí e também eu quero que tu diga para o pessoal em seguida de como anda, de como funciona a politicagem dentro das associações das comunidades bagienses. Edson, fica à vontade aí, pessoal. Bom, eu vou fazer um resumo, que eu não costumo enrolar muito, né? Eu não enrolo, eu vou direto no assunto. A questão dos bairros na nossa cidade tem um problema na questão de infraestrutura, né? Muitas vezes falta patrulhamento, questão também da falta de reparo em valetas, em bocas de lobos. O Inti mostrou um pouco aí em outras partes da cidade, mas a nossa cidade tem problema, sim, de infraestrutura. Também me recordo também a questão do nosso prefeito, né? Colocou lá, um tempo atrás, que a prefeitura tinha problemas com o maquinário, e eu vejo que o maquinário da prefeitura continua com o mesmo maquinário quando ele entrou, né? Ou seja, não adquiriram maquinário ainda. E gostaria muito que o governo municipal houvesse pensamento nessa questão, né? De ter um maquinário aí de ponta aí, e até mesmo o prefeito criticava o maquinário anterior, que era chinês, que era da China, e aí eu fico admirado que hoje não tem nem maquinário da China, não tem. Então eu fico admirado desse ponto. Os bairros muitas vezes estão passando por problemas, né, de infraestrutura, e eu acho que nesse ponto, a questão da iluminação também, fica aqui uma colocação, a questão das lâmpadas de LED, o prefeito aí prometeu lâmpadas de LED para a cidade, para os bairros, e é só que nós que moramos nos bairros, eu que sou aqui do bairro do Norte, eu não vi aqui a colocação de lâmpadas LED, né? Eu não sei se há um planejamento deles nesse sentido, né? Mas eu acredito que eles deveriam já ter ampliado essa colocação de lâmpadas LED, que largou de lado, na minha opinião, porque parece que não houve uma colocação de lâmpadas desse tipo. E ele, né, se comprometeu em colocar lâmpadas aí na nossa cidade, lâmpadas LED, né? Que eu acho que a população, com certeza, é um projeto que ele coloca que das LEDs. E aí? Aonde começou? Quantas já foram compradas? Isso até o momento não foi explicado pelo governo, né? Vamos na questão da politicagem nas associações de bairro, né? O que acontece, né? Eu acho, na minha opinião, assim, tem que saber separar, né? O que é gestão de uma presidência do bairro e o que é também a politicagem. Tem que saber separar. Eu acredito que o presidente do bairro pode ter até
uma colocação assim política, né? Mas eu acho que não pode generalizar nesse sentido. Tem que saber respeitar o gestor, tem que cobrar quando tiver que cobrar. E a questão que eu acho que mais afeta os bairros, os presidentes de bairros, sabe o que é a questão de não saber levar a presidência do bairro de uma maneira ética, uma maneira mais responsável, no sentido que tem vários pilares a presidência do bairro. Um dos pilares é a questão contábil da entidade, tem que prestar conta, tem que manter as obrigações contábeis. Outro pilar seria a legalização dentro da questão dos cartórios, né? Tem que estar legalmente constituída, né? Cada período que tem ali de eleição e coisa assim tem que estar ok. E também outro pilar que eu posso dizer é a questão social, né? As associações têm um papel dessa questão social, tem que aplicar, né? Fazer algo pela parte social. E também atuar de uma maneira fiscalizar a gestão pública, seja tanto no bairro, seja na cidade, seja em qualquer outro lugar, né? E também acredito que ao longo do tempo aí, as entidades de Bagé vai ter assim tem que pensar em fazer um trabalho sério e honesto, entendeu? Muitos aí pensam, a primeira coisa é legalizar para a época da eleição e aí para tomar uma posição no bairro e dizer, não, eu sou o presidente, né? Mas tem muitos aí que já não se colocam como você coloca um presidente por falta de apoio, entendeu? Mas eu gostaria muito que os moradores do bairro, eles são moradores do bairro, então eles têm que se colocar, se eles não puder tomar a frente do bairro, eles têm que pegar e apoiar alguém, entendeu? Muitas vezes tem um presidente de bairro, pode atuar junto seja, né, pode atuar junto com até mesmo vereadores, colocar para os vereadores os problemas do bairro, ou até mesmo através de secretarias, entendeu? E até mesmo rede social, isso que a gente faz aí é perfeito, né? Mostra os problemas aí e a gestão pública que tem que ser acionada, seja por rede social, e depende do caso que for, de uma obra ou coisa assim, tem que encaminhar para o Ministério Público aí para, entendeu? Tem as ferramentas que pode auxiliar a associação no sentido de apontar os problemas da cidade, entendeu? E isso é primordial, né? Mas a politicagem acho que tem que saber separar a gestão da entidade e a questão política, entendeu? Que muitas vezes acabam se encontrando de uma maneira ou de outra, né? Mas acredito eu que tem que ser o mais honesto e mais imparcial possível, né? Os problemas, sim, mas evitando levantar bandeiras partidárias dentro da entidade, né? Eu não sei se fica satisfeito com a resposta, mas eu fico feliz em colocar essa questão para vocês aí. Não, é perfeito, Edson, porque justamente eu já entrei nessa pauta, nesse assunto contigo, porque eu sei que tu é um cara que pode me responder com a maior certeza, clareza e transparência possível. Né? Como tu é um líder, né? Tu é um líder representante, né? Da associação do povo, da população barrense, nada melhor do que tu para estar nos relatando, explicando para o pessoal aqui como é que ocorre isso dentro das associações, dentro das comunidades barrenses. Inclusive, o INTE, né, bateu em cima dessa tecla aí, para mim falar sobre esse assunto. E ele falou, Leno, entra com o Edson, porque o Edson é um cara que ele vai poder te relatar isso aí com mais clareza e vai poder explicar para o pessoal aí de casa, tá, nos acompanhando, que assiste, também, para eles tirarem suas dúvidas, né? Porque, Edson, mais um detalhe aqui sobre o Itman falou que agora o pessoal da base do governo, da gestão de Valdo Lara, começaram com a campanha Meu Bairro Melhor. Como é que é esse lance aí, cara? Fala para nós aqui. Meu Bairro Melhor, como é que é isso?
Eu acho que o teu... Eu vou dar uma arrumadinha, vou sair e entrar de novo. Aí. É que eu não entendi a última frase que tu falou. Eu não entendi a última frase que tu falou. Tá, vamos lá. Tu tinha dado mudo no teu microfone aí. Vamos lá de novo. Edson, o último tocou um assunto aqui, o qual eu quero que tu aborde conosco, a respeito de como é que é essa tal de campanha em que a base do governo, da gestão do Banco Lar, iniciou com a campanha do Meu Bairro Melhor. Como é que é esse... Tá. Bom, a questão do bairro melhor é algo que foi colocado dessa maneira aqui, ó. Eles vinham. O que acontece, isso aí vamos botar assim, que é uma ideia lá da gestão do Dudu, né? O Dudu tinha lá a prefeitura no bairro, algo assim, né? E aí, na época do Dudu, né, chegava no bairro e faziam obras, alguns reparos, entendeu? E aí era algo que, ao meu ver, né, é uma ideia lá do governo. Mas aí eles ampliaram um pouco mais, né, na questão de que forma as secretarias, né, iriam atuar no bairro. Então, o que aconteceu? Houve um grande, tipo assim, uma mobilização um pouco maior na época do Dudu, né? Então, eu percebo que realmente foi algo assim que foi bom para o bairro, entendeu? Mas é só que a gente viu que eles pararam, né, de fazer esse reparo, entendeu? Ao longo do tempo, eu já nem me recordo, uma vez que teve até o Inti, não tá aí, mas a gente podia ver depois qual foi o último período aí do Meu Bairro Melhor, né? Porque o pessoal realmente gosta de ver o bairro funcionando, né? O bairro recebendo atenção e esses reparos que são primordiais, entendeu? E eu acho que se for levado a esse conceito de vir fazer um melhor aí para todo o bairro, com uma melhor preparar um pouco mais a estrutura do bairro, é primordial, eu total apoio, eu te digo aqui que é uma ideia boa, que eu acho que todo gestor tem que procurar fazer, mas só que aí tem um porém, né, vamos colocar assim, né, tem locais que não se colocam bem naquele bairro, né, tipo, fica um bairro meio intermediário, entendeu, e muitas vezes deixa de lado aquela partezinha, um bairro pequeno, por exemplo, muitas vezes talvez fique de fora dessa. Então, eu acho que, na minha opinião, tinha que ser regional, né? Não tipo o Meu Bairro Melhor, mas só que tinha que ser um pouco mais amplo, tinha que ser uma região melhor, vamos colocar assim. Então, atuar em toda aquela região, entendeu? E evitar, muitas vezes, de deixar de fora aí uns pequenos bairros, que muitas vezes são localizados ao lado dos bairros de preferência dos gestores, seja o prefeito, seja o secretário, né? E eu acho que tem que ser bem amplo, pegar a região, né? Não sei se... Perfeito, Edson, perfeito. Tá, agora, cadê o Inti? Inti, tá nos ouvindo aí? Tô escutando, Tá. Eu dei uma saidinha entre nós. Perfeito. Agora eu quero saber a respeito assim, Edson, e Inti, né? Fica a pergunta aqui para os senhores estar disposto a responder. Como é que é esse caso do diretor-geral da EB, o qual esse cidadão, o seu cargo, a sua função anteriormente, era na área administrativa, né? Se eu não estou enganado, correto, Edson? Desculpa, só não entendi o finalzinho. Seria quem na área administrativa? Eu só não entendi. Eu digo, o senhor diretor aí, o qual está deixando o cargo agora, no final do mês, né, o senhor diretor da EB, ele atuava na área administrativa, correto? Sim, ele era diretor do DAEB, me fugiu o nome dele. Diretor do DAEB. Me fugiu o nome agora. Mas eu não, na verdade, assim, eu nunca tive contato com ele. Eu tive muito. Às vezes nos bastidores, tu acaba conhecendo boa parte dos gestores, né?
Esse diretor da Hebe nunca tive nenhum diálogo com ele, muito menos conversa, mas o que eu posso dizer dele na live que ele fez junto ao Emanuel Müller, grande jornalista de Gaza, ele fez o seguinte, ele lá abordou umas questões da barragem, abordou as questões da quanto tempo até a minha assessora aqui conseguiu puxar para mim aqui, ó, o Márcio Pestana, né? Aí o último diretor da Hebe, né? E ele então teve que ouvir, fiquei surpreso no sentido de ele querer fazer parte da diretoria da Hebe, né? E discutiu um cara que atuou ao longo do tempo, né? À frente ou até mesmo dentro da Hebe, e sair dessa maneira me preocupa, porque o que será que aconteceu que ele não quis mais participar dessa gestão, entendeu? Fico preocupado no sentido de o que houve, né? Que ele acabou saindo e não querendo, no caso até não quer mais atuar à frente, né? Fico preocupado, né? O que será que está acontecendo? E ele talvez poderia explicar, até mesmo ele ficou sem explicar aquela questão dessa parte da barragem, né? Algumas questões ali que também seria interessante ele abordar um pouquinho melhor. E eu acho que, né, importante que tivesse realmente os gestores na parte administrativa que soubessem. Eu sou favorável, tendo um diretor lá que atua para o melhor do município, melhor da gestão pública, tem que continuar, entendeu? Eu total apoio, entendeu? Mantenha um cara que, né, eu mesmo acho que no meu caso, eu elogio ele por ter, ao longo do tempo, atuado de uma maneira ética, né, e moral lá dentro do DAEB, né, deve continuar, entendeu? A não ser que aconteça alguma coisa que deva sair. Mas eu fico muito, né, não tenho muito o que dizer, porque a pessoa dele não conheço, né, não sei de que forma foi que possivelmente possa ter o pensamento dele em sair desse jeito, né? Mas não fiquei meio estranhando o jeito dele sair. E os diretores da Hebe aí têm um papel importante para o DAEB, né? Ainda mais agora que uma lei agora em Brasília lá acabaram mudando aí o conceito da questão da água, né? Dos departamentos, gestões da água. Então a gente tem que, eu ainda não vi bem essa questão da água aí que foi aprovada agora nesse final de semana, foi quinta ou sexta, então eu não tenho muitos dados aí para passar, mas eu acho que a gestão do DAEB, a gestão dos departamentos, seja de Bagé, Corsã, seja, né, de todos os tipos de gestões, né, tem que ser feito de uma maneira ampla, o que eu sempre coloco, né, transparente, tem que ser transparente a gestão, as gestões, seja do DAEB ou qualquer outra, né, tem que ser transparente, né, essa colocação que eu faço aí, em relação ao diretor do DAEB aí, que acaba indo, e até o momento a gente não sabe quem é que vai acabar entrando aí, né. Iti, fala para nós aqui um pouquinho agora sobre a respeito aí de como é que no ex-diretor agora, né, o DAEB, entrou, assumiu o cargo ali. Fala para nós um pouquinho aí como é que aconteceu esse ocorrido aí para ele, como é que ele conseguiu entrar e virar o diretor ali dessa secretaria. Bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Então, o áudio, eu não estou conseguindo deixar o áudio aqui, mas vou tentar passar mais ou menos a minha reflexão em relação à direção do DAEB. Do que eu tenho acompanhado nos últimos 2 anos, 3 anos aí, existe um jogo, né, uma moeda de interesses aí. Em menos de um ano, o DAEB teve 3, se eu não me engano, 4 mudanças de direção. Atualmente estamos sem direção, acredito que seja um jogo político, né, antivéspera de eleição,
Nós teríamos o ano passado o Graciano, que seria um vereador, então foi para acho que colocar o governo com mais força, né? Subir vereadores da base. Inclusive, hoje eu vi uma reflexão que a gente só tem 2 vereadoras mulheres, né? Que seria a Sônia Leite e a Bia, né? Que a Lia e a Lisiane Lobato, que elas eram suplente, né? Acredito que isso tudo que está acontecendo da EB, até mesmo essa nova lei que foi aprovada agora esses últimos dias aí, tudo eles têm um prazo de 2 anos, até 2 anos, para começarem a terceirizar, né, os serviços do DAEB e qualquer outra empresa municipal ou estadual que esteja trabalhando no ramo do esgoto, saneamento básico e água, né. Acredito que nos longos deram um prazo de 10 a 13 anos para com que isso esteja totalmente privatizado, né. Eu dizia que eu falei que eu era a favor da privatização do DAEB e de qualquer outra, em relação a esses cargos de comissionado aí, que eles jogam na política aí, diretores recebendo até 16 a 20 mil reais por mês, né? Eu acho uma humilhação lá pro municipário ali, um concursado que tem um salário base de 700 reais e uma alimentação eu não sei quanto, mas como eu disse, agora eles afastaram os municipários que tinham aquela doença cruzada, morbidade, e eles até o Vale Alimentação eles tinham suspendido, né? Então, em relação ao como o governo ele usa esses cargos de confiança, tudo isso, né? Eu acho, no meu ponto de vista, feio para nós aqui, população, que às vezes a gente vive com tão pouco, e eles usam o nosso dinheiro, que esse dinheiro nada mais era um dinheiro que poderia ser investido no saneamento mesmo, nas estruturas. Eu ando no bairro, o Edson também anda no bairro, sabe? Quantas bocas de lobo, quantos esgotos não canalizados, quantas ruas aí que juntam água cada chuva, que fica impossibilitado de passar carro, pessoas, como eu disse, tem a bota para dia de chuva e tem a roupa para trabalhar. Não consegue, num dia de chuva, sair dignamente da sua casa. A realidade é que o governo, e que todo governo, acredito que a maioria dos governos, eles não vão no fundo, né, no pote, eles não fazem a rapa do pote, eles fazem se alimentar daquela parte de cima, a parte mais deliciosa do doce. Lá no fundo do bairro, lá da Era Verde, lá, não tem luz, não tem água, não tem sinal de celular, mas tem famílias morando lá, tem criança, tem pessoas, tem idosos, tem pessoas especiais, não tem transporte público. O transporte público não é público, né? O transporte público é privado. Eu não sei por que tem esse nome, né? Um valor de R$ 3,65 aqui, uma passagem de ônibus em Bagé. A gente vive no... eu creio que isso é nacionalmente, né? A gente se esconde atrás de política pública, uma política que só favorece um lado, né? Os cargos de confiança, os vereadores. Eu não acho contra o vereador receber 5, 6 mil e mais seus benefícios, mais seus favorecimentos, mas desde que sejam bem usados, né? Estejam numa praça, estejam no meio do bairro, que estejam não só em época da eleição, aqui agora recém eu publiquei um vídeo que eu testemunhei, um vereador lá limpando ali, um ex-secretário em pré-eleições ali, varrendo um fio da calçada, trabalhando com enxada ali, mais um CC junto. Tudo isso aí, o povo não é bobo. A população vê aquilo ali como momento de eleição, né? E essa abundância do DAEB aí, nada mais, nada menos que o cara pediram para ele pedir para sair, inventaram para ele querer uma desculpa familiar, que é força maior, para colocar uma pessoa ali que eles vão conseguir fazer como é que eu digo, uma união política, né? Uma união. Hoje em dia, como eu disse, tem alguns pré-candidatos a prefeito aí, né? Que estão se
estão se propondo a participar do pleito esse ano aí, alguns não conhecidos, alguns mais conhecidos, mas a minha visão é que também vai existir ainda uma jogada, uma moeda em tudo isso, né? Moeda na DAEB, em secretaria, na SMASE, em todas as... Claro que no meio de toda essa gente aí deve existir muita gente boa, muita gente que não concorda. Como eu digo, não é o funcionário que eu ataco é o diretor, a direção da secretaria. Vocês estão escutando aí, pessoal? Estou escutando, sim. Até mesmo para colaborar contigo em relação aos CCs, eu podia dizer que tem realmente pessoas boas que trabalham e até mesmo eu andei colocando algumas questões desse tipo na rede social, que CC, muitos CCs atuam lá de uma maneira ética também, né? E tem outros que não, vão para a rede social para ofender as pessoas, para xingar ou para fazer, né, diversas outras coisas que não é de responsabilidade de um CC, né? Porque, na minha opinião, até mesmo eu andei agora ultimamente fazendo o seguinte: quando a gente posta lá alguma coisa sobre alguma coisa na cidade, e aí vem o CC para questionar, porque CC representa o político, não vai para a rede social para rebater isso, aquele outro, ele representa lá, trabalha junto ao político, porque... E aí a primeira coisa que eu faço agora é perguntar, né? E aí representa que político tu representa, né? Então é assim, porque chega disso, CC ir para rede social para xingar as outras pessoas, para chamar de mentiroso, né? Outras coisas, né? Então são coisas assim do absurdo. Em Bagé nunca se viu isso, se viu agora de um tempo para cá, isso aí de ir para rede social e xingar as outras pessoas, falar das outras pessoas, mas são coisas isoladas, poucos, né? Não chega, acho que 10 que fazem isso, né? Viu a ameaça de criar, né, essa questão dos fakes, também das ofensas, né? Chega a um ponto que agora amenizou, agora nesse mês deu uma amenizada, mas ainda segue essa questão dos fakes aí. E eu acho que o papel do CC, do cargo lá que tem que trabalhar para assessorar o político, né, tem que fazer de uma maneira ética, entendeu? Não atacar os outras pessoas que vão para a rede social e colocar algo lá que julga ser verdade, entendeu? O pessoal reclama, é normal, o pessoal reclama realmente, entendeu? Mas aí quando não tem, quando tu vê tipo assim, as mídias, né, as redes sociais que atuam, porque as pessoas tentam ligar lá às vezes para as rádios e não conseguem. Mandar mensagem e muitas vezes não é lida a mensagem ao vivo, e aí complica, porque as pessoas querem, às vezes liga para a secretaria, não resolve também, entendeu? E as pessoas costumam realmente fazer um vídeo ou colocar algumas questões que não funciona, que não tá indo contra. As pessoas estão vendo que é errado e postam ali e dizem, tá errado, entendeu? Então são isso que tem que ser bem colocado, explicado, né? Tem CCs realmente, vamos botar assim, 99% de CCs trabalham de uma maneira séria, né? Lá justa, né? Que fazem a sua elaboração do serviço correto, né? Mas tem outros que não, que estão lá, parece que é o pelotão de defesa lá de algum político ou de outro, no propósito de atacar somente as pessoas. Eu acho que até deveria, na minha opinião, assim, ó, vamos colocar assim, ó, na minha opinião, tinha que ter lá a gestão pública, te coloca lá, CC não tem o papel de ofender ninguém, né, para defender lá o político tal. Se ocorrer isso, na minha opinião, tinha que ser demissão, entendeu? Ou seja, que absurdo é esse, ter um pelotão lá de defesa do gestor tal, ou político tal, ou do vereador tal, no propósito de defender, né? Tá errado, então tem que atuar de uma maneira séria, né, e de responsabilidade dentro do cargo que se opõe, entendeu? Já ocorreu já de CCs ofenderem as pessoas na rede social, né? Eu não sei se o que houve, né? Se realmente as pessoas levaram a sério essas ofensas e encaminharam através de Ministério Público, não sei. Então são coisas que ocorrem, entendeu? Mas agora vamos ser honestos, diminuiu nesse período agora
que agora ocorreu toda essa lenga-lenga lá em Brasília, lá do Queiroz e das fake news, e lá da Sarah Winter, se não me engano, o sobrenome dela. Então são coisas assim que é importante, porque a gestão pública é pública, e de uma maneira tem que receber, sim, opiniões, tem que receber críticas, e isso é primordial numa democracia que nem a nossa que nós estamos. Nós somos democráticos, sim, tem opiniões contrárias, sim, e temos que saber conviver com elas, né? E agora um gestor não querer escutar o problema, podia ter, não fez, procura fazer, entendeu? Mas é impressionante também. Uma outra coisa também, em relação à transparência, assim, vamos colocar assim, a TV Câmara, né, tá deixando a desejar. Eu não vejo agora a sessão que ocorre na segunda-feira e na quinta. O certo seria no outro dia, ou, por exemplo, a sessão da Câmara foi das 11 às 2, por exemplo. De noite é obrigado a passar de novo a reprise, sem cortes, entendeu? Para ver de que forma atua aqueles vereadores. Olha, tem vereador que é mal educado, tem um que não respeita os outros, é uma questão assim, ó, não tem, como que posso dizer, coleguismo, né? Não tem esse coleguismo respeitando os seus, vamos botar assim, adversários políticos, né? Não respeito os seus adversários políticos e colocam de uma maneira raivosa, né? De uma maneira que eu julgo que não é certa, né? Tem vídeos aí que rola na rede social aí, seguido aí, de alguns vereadores exaltados e ofendendo os colegas, né, de uma maneira assim, ó, surreal. E muitas vezes dá exemplo para os seus, o quê? Seus CCs fazerem o mesmo, né, na rede social. Ofender os outros políticos, as pessoas da comunidade, e as pessoas tentam passar adiante os problemas, seja de que forma for, seja por rádio, seja por rede social, seja aí por WhatsApp, seja por, né, de forma for, né. Alô? Pode. Concordo com o Edson. Concordo. Fica à vontade, gente. O que é, Lenon? Pode ficar à vontade. Lennon e Edson, não dá para generalizar mesmo, Edson. Eu tenho CCs que são muito amigo meu íntimo, que ajudam, eu também tenho. Que ajudam o meu trabalho, que não tem aquele medo que alguns têm de aparecerem comigo, ou aparecerem de alguma forma ali, positivando o trabalho que a gente faz aqui de solidário, movimento solidário que a gente trabalha aqui, eles ajudam, né? Mas só para colaborar contigo, às vezes o político lá, às vezes não é tão flexível como um CC, que acaba chegando em nós, conversando, porque agora mesmo eu recordo aí, ao longo desse tempo aí, teve vários CCs que eu parei para conversar, um amigo chegando lá conversar com a gente lá. Então são coisas assim que a gente acaba se deparando com isso, né? Os bagienses, né? Temos que saber respeitar uns aos outros. Eu não sei se falhou aí. Não sei se tem uma falhadinha, hein? Não, entendi. Falhou aí, obrigado. Não, um pouquinho. Não, então tem que ser entendeu? Tem que respeitar. Nós somos todos bagienses, temos que viver aqui. Claro que há uma diferença. Pelo menos ninguém é pensamento igual. Cada um tem o seu pensamento. E eu acho que, ao longo do tempo aí, as pessoas, por mais diferentes que pensam, as pessoas escolhem o melhor para a cidade, escolhem o melhor para o futuro aí, seja de que pilar for, seja a questão do futuro da cidade, vamos botar assim, questão econômica, questão da educação, entendeu? Até mesmo agora, tu viu a postagem que eu fiz lá da questão da educação, lá que eu compartilhei lá, que há uma diferença enorme, né? Não sei se tu viu lá. Não, eu até comentei. Pode falar. Eu comentei ali, Edson. Eu comentei ali, Edson, que nem, como eu recém compartilhei com vocês, que nem todo lugar tem internet
tem sinal da internet, tem uma família instruída a usar um celular e às vezes, e muitas vezes não tenha nem o próprio celular, né? Me respondem. Ontem eu estava falando com o meu cunhado, né? Que ele é especial. Então a pessoa tem que segurar o celular para ele, no caso. Aí não é só segurar o celular para ele. São 3 coisas. Tem que saber se o sinal onde ele mora é bom, se o telefone que ele tem é compatível ao aplicativo, se ele tem dinheiro para colocar, a família tem dinheiro para colocar uma recarga. E aí tem muitas barreiras que esse ensino via online não chega, né, Edson? Não chega, não é para todos. Perfeito. Não, aí tu coloca assim exatamente a postagem que eu fiz ali, né? Era uma escada, né? E ao longo dessa escada, no primeiro degrau seria tem internet, né? Segundo degrau, tem ou não tem, né? Quem tem, né, um passo acima. E quem não tem, né, custaria mais tempo aí para adquirir, né? Segundo passo, a questão do computador ou do celular, né? Tem uns que tem computador, tem esses Microsoft, esse que tem Word, Excel, que as crianças conseguem fazer ali ligeirinho ali uma lição, né? E aí complica, porque sem um celular fazer, eu já fiz alguns conteúdos pelo celular em relação a Excel e Word, assim, é complicado, porque as teclinhas pequenininhas ali, muitas vezes sai fora, tu clica errado ali e dá um baita problema, né? Então, isso leva trabalho, né? E complica um pouco mais. Mas agora todo mundo sabe que agora mesmo um computador, um notebook que as crianças poderiam ter assim em casa, dependendo do tipo de estrutura familiar, né? E muitas vezes não tem, muitos irmãos e não tem como, né? Mas eu gostaria realmente que esse pessoal de Bagé que tivesse, soubesse de alguma criança, algum tipo de criança assim, que está estudando e que precisaria de algum tipo de notebook assim que pensasse, né, nas crianças, né, e acabasse cedendo aí, porque muitas vezes tem notebook jogado aí nos cantos, algumas pessoas têm, diversas pessoas em Bagé, muitas vezes tem notebook que nunca utilizou, não usa mais, e seria bom ter em mãos aí das crianças aí que pudesse conseguir subir um pouquinho mais esse degrau, que elas estão lá embaixo, sem computador, só no celular é complicado realmente, né? As lições na educação, nesse período de pandemia, é mais triste que tem, né? Porque é complicado realmente, porque as pessoas têm o pensamento de não tentar ajudar muitas vezes, né? E vemos agora, ao longo do tempo, que a educação parece regredir. Aí, então, esse período aí, eu acho que tem que haver uma grande evolução aí também no propósito, né? Que é isso aí. Pode falar aí, pode falar, Leron. Espera aí que eu tô vendo aqui que deu um sinal aqui, deu uma caída. Tá, para aí. Não, tá, só vira a câmera aí, para nós ficar melhor. Gente, a câmera tá virada aí. Vai ter que deixar ela frontal, gente, para nós poder... né? Nós poder conversar melhor. Aí, ó. Agora sim. Gente, fala para nós aí sobre o trabalho solidário que as gurias, o grupo das gurias bagienses vem desenvolvendo aí dentro da cidade. Não sei se o Edson está acompanhando também aí o trabalho das gurias. Só um minutinho, né? Não, eu tô aqui deixando o celular mais
mais apoiadinho aqui. Tá meio... Tá show aí, tá show aí. Eu tô aqui no improviso, Ok? Ok? Tá. Agora, nesse momento, a gente se encontra ali no coreto ali, fazendo um risoto, o Movimento Solidário das Mulheres de Bagé, através de uma rifa que nós estamos vendendo, e mais doações anônimas, doações do grupo também. A gente conseguiu ingredientes para nós concluir o risoto e mais bastante roupa agora para doar. Agora a gente tem, a partir das 2, o compromisso com a sociedade de fazer um pouquinho para ela, sabe? Deixar um pouco menos frio o inverno dessa gente. A gente também, através do movimento, em rede social, a gente consegue alcançar pessoas que às vezes são invisíveis, né? Como eu respondi para uma menina que me falou que todas as pessoas estavam sendo assistidas pelo governo atual. E eu falei para ela, e aquilo foi bom para mim, porque eu puxei assim, vamos ver então se é para todos, então. Mas não é para todos, na realidade. A gente encontrou muita gente aí que não recebeu nada ainda do Defesa Civil, né? Não acredito que não seja por má vontade do Defesa Civil, que é porque são pessoas invisíveis, moram em lugares de difícil acesso, são pessoas que às vezes se escondem em suas casas, que não saem. A gente, as gurias, com toda aquela maneira delas, né, maneira gentil, popular, que também já passaram por dificuldades, elas conseguiram alcançar essas pessoas que estavam invisíveis, né? E aí nós trouxemos essas pessoas invisíveis para a realidade, né? Conseguimos atualizar o cadastro junto com o atual coordenador da Defesa Civil, Everton Cooper, né? Ele foi bem atencioso a nós ali no momento que a gente, como eu disse, não é nada, nosso grupo ali, a gente deixa bem claro que a gente não recebe caronas, a gente não recebe nenhum favor que venha com intenção de política, né? Com alguma ligação política. Deixa bem claro, se a pessoa quiser ajudar, ela vai ajudar, mas não vai tentar fazer nenhum registro, ou até mesmo algo que venha favorecer. Eu deixo o meu trabalho, que eu dei uma diminuída em algumas exposições, foi para mim me adequar melhor ao grupo, porque eu já apareci, eu já mostrei quais são as minhas intenções, né, em relação a Bagé. Eu quero uma Bagé mais digna para meus filhos, para a população, né, para defender, para ter a voz. O Edson sabe aí que nós aí, em 2, 3, 4, 5, a gente pega e vai lá e fala mesmo, né? Um aprende com o outro, tem coisas que eu não conheço, então eu vou aprendendo com o Edson aí, vou aprendendo com as pessoas. E eu ontem fiz fiz uma brincadeira aí, calma aí que fiz uma brincadeira. Alô, fiz uma brincadeira ontem na rede social, né, que eu tô escutando, Leonão? Como é que tá aí a saída? Tá perfeito, tá bom. Ontem eu fiz uma brincadeira colocando alguns possíveis candidatos a vereadores, né, para pré-candidatos, e alguns no imaginário, alguns, como eu disse, na diversão. Foi bacana, porque a gente interagiu, brincamos, aproximamos as pessoas umas das outras. Alguns pré-candidatos vieram porque a gente conhece a pessoa, não é só na maneira boa de lidar, mas também a gente vê as pessoas quando a gente
coloca a pessoa na contra a parede, né, e fala qual é a tua intenção com a população. Porque a intenção da população, eu creio que eu e o Edson, e mais um monte de companheiros aí, nós não vamos deixar esses vereadores que vão vir agora a disputar, tomar algo que não seja a favor da população, a favor do bairro, a favor de Bagé. Nós vamos constranger esse pessoal, né? Como eu falei na live passada, eu acredito que nesse momento, meu melhor momento seria estar ao lado da população, né? Para com que os vereadores que venham a disputar, a gente possa puxar mais deles, né? Eles não construir um vereador mesmo. Gente, até uma questão assim, quando você fala muito assim, essa questão dos candidatos, assim, é primordial que todo mundo é capaz, é possível vir como candidato, entendeu? O que chama mais atenção é assim, ó, as propostas e as colocações que eles fazem muitas vezes. O It deu uma saidinha, tá, voltou. E aí, então, muitas vezes a gente tem que esperar a colocação que eles fazem. Se eles vão dar apoio aos servidores públicos, se eles vão dar apoio à sociedade civil, às entidades, às associações. Então, são coisas assim que muitas vezes tu acaba vendo que ele tem um papel. Quando o pessoal recebe ali os papelzinhos, santinho ali do candidato ali, tem que olhar o que o cara propõe. Muitas vezes não propõe nada e as pessoas acabam caindo. Aí, não sei de que forma, caindo, não sei de que... Tem várias maneiras aí de fazer política, né? Mas a gente vê que as pessoas hoje em dia não... Por exemplo, a pessoa que votou no fulano, eu pergunto para todo Bagé, tu votasse em quem? Votei no ciclano. Tá, e esse ciclano, a senhora tem um papelzinho dele, o que ele prometeu, e o que ele cumpriu daquilo que ele prometeu. As pessoas não guardam os papéis, né? Não guardam aí os santinhos, vamos botar assim, né? As pessoas não guardam por quê? Eu não sei por que as pessoas não guardam, mas é raro as pessoas que guardam, né? E para cobrar do político, porque as pessoas têm que entender que quando vota lá no fulano, o fulano se comprometeu com várias propostas ou aí colocações que se diz o seguinte: não, eu vou defender lá o setor tal, vou defender, tem vários modos de defender, né? Mas a gente se depara que tem políticos que não estão nem aí, só quer saber do seguinte, de sair, seja de que forma for, e as promessas depois ficam de lado, ficam numa gaveta, ficam de forma for, entendeu? Mas a gente não vê o comprometimento, porque é uma questão de... vou até botar o dedinho na câmera aqui, mas assim, as duas partes, né? É a questão do político e a questão aí do eleitor, entendeu? Cobrar, entendeu? Tem um que se propõe, tá proposto o seu nome, entendeu? Que nem o Inti se propõe, vamos botar assim, ou no futuro, se propõe futuramente, né? Então a gente vai saber que ele vai ser um cara aguerrido na questão social, na questão dos moradores de rua. Então tu já vê de cara já o que a pessoa se coloca, entendeu? Porque tem aquelas diferenças de político em período de campanha e políticos de período de, tipo assim, já vive já há um longo tempo de várias batalhas, várias participações. E eu acho que as pessoas têm que mudar esse conceito de que vê que o político tem que ter participação, seja em sindicato, seja apoiando aí outras causas, seja a causa animal, tem várias causas, né? Seja a causa comunitária, a causa social, causas, olha, tem várias causas bonitas aí de uma maneira que a gente acaba abordando, né? E defendendo de várias maneiras, né? Então, mas tem político aí que cai de paraquedas, vamos botar assim, que muitas vezes nunca levantaram aí a bandeira. Vamos falar em bandeira de novo, né? A questão da bandeira. A bandeira tem que ser bandeira partidária e as bandeiras sociais, vamos botar assim, entendeu? Tem as bandeiras sociais, que as pessoas têm que pegar e de uma maneira ou de outra, defender, entendeu? Tem que defender. Quando chegar aí um candidato na casa das pessoas, que esse candidato, independente de quem for, vamos colocar assim, tem que levar uma bandeira não partidária, mas sim, tem que levar outras bandeiras, outras
outros apoios, porque chegar só lá, não, porque, né, eu sou filho do parente do fulano, sou parente do, entendeu? Isso não cai bem, entendeu? Tem que ser, é isso aí, exatamente isso aí, tem que levar bandeiras e causas que eu acho que é bonito nesta questão da democracia, que é tu ver a pessoa que representa várias causas, entendeu? E isso é primordial, que eu venho para colaborar com vocês, e posso estar errado em algum ponto, você pode me corrigir, e aqui vivemos na democracia, né? Então, é algo assim que a gente, ao longo do tempo, acaba vendo vários tipos de políticos, não é? A gente vê agora mesmo, um pouco mais antes da nossa live aqui, eu estava conversando aqui sobre a questão essa dos tipos de políticos que a gente tem, né? Quais os tipos que tem? Vocês sabem a Câmara lá, que cada um prega, o que cada um defende, então tu vê isso aí. Mas quando a gente se depara muitas vezes com uma TV Câmara que não expõe isso que os vereadores aí acabam defendendo, né, na Câmara, tu fica perdido. Mas aí, né, o que eles estão defendendo, né? Eles defendem o quê? Servidor público? Eles defendem aí a questão da comunidade que passa problemas lá no bairro, né? Defende aí uma questão de um hospital melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor, entendeu? São coisas assim que a gente tem que acompanhar, entendeu? Muita gente critica a questão da política, porque eu não gosto de política. Política tem que ser acompanhada, sim. Não sei se o áudio tá bom aí, guris. Tá bom. Okay. Tá perfeito, Edson. Inclusive, eu quero aproveitar e tocar um pouquinho no assunto também a respeito de uma situação, Edson, que eu acabei tendo que ouvir apenas, e não quis responder para o companheiro para não, talvez, gerar algum transtorno, né, entre nós. Mas eu vou fazer essa pergunta para ti, Edson. Eu tenho certeza que tu vai saber me responder e vai também entender o que eu quero definir. Vamos lá. Bom, tu, Edson, vai mudar o teu caráter, a tua personalidade, se tu virar um político? A política vai fazer com que isso mude em ti? Tu entrando para a política, não vai significar que tu seja uma pessoa de bem, um cidadão honesto e trabalhador? A política vai mudar alguma coisa nisso em ti, Edson? Na verdade, tem uma questão assim, ó, que eu mesmo, eu trabalho, né, onde tem vários colegas, né, e muitas vezes me questionaram isso aí, mas, né, tu diante da entidade, se deparando toda hora à frente dos políticos, né, em nenhum momento chegou a um ponto de tu querer se corromper. Não existe isso. Eu acredito que esse modo que as pessoas têm de ver a política como uma possibilidade de vencer na vida, de criar bens, patrimônios, eu não vejo isso, entendeu? Eu vejo aqui para colaborar, entendeu? Eu penso em colaborar com a minha cidade. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né? O que eu acredito, né? Eu acredito que a pessoa é o seguinte: a pessoa passa a vida inteira vivendo nessa terra, morre e não leva nada. Entendeu? Então não adianta tu querer mais dinheiro, tu não vai levar nada. Não adianta ter uma mansão, não adianta ter uma caminhoneta dessa, né? Não adianta, tu não vai levar, meu amigo, tu não vai levar, não leva. Então o dinheiro, sim, né, não leva a lugar nenhum, mas eu acho que tendo pessoas honestas, pessoas que venham até ti, não porque tu venha oferecer questão de dinheiro, né? Tu não oferece dinheiro, tu não quer comprar outra pessoa, na minha opinião, é algo mais uma pessoa calhorda, assim, né? Exigir, querer comprar outras pessoas. Então tu vê que aí já tem uma coisa errada, quando tu propõe ter algo errado aquilo, e tu seguir para aquela coisa errada, é complicado e também errado, entendeu? Tu vê que isso não
vejo com uma maneira assim, ó, é importante a pergunta, eu acho que todos os políticos, de uma maneira ou outra, tinham que responder isso aí, né? Mas aí no início, né? Botar lá no iníciozinho, antes dele se tornar algo, né? Para ficar lá registrado lá, para nós ver realmente se com o tempo aí acaba se corrompendo realmente. Por causa que a gente costuma se deparar muito com a questão de período eleitoral, por exemplo. Fulano, né? Compra ciclano, compra sacolão e transporte irregular. Absurda, né? Porque o eleitor tem que entender que quando se depara com isso, se o candidato está fazendo coisas erradas antes de assumir, depois que assumir, meu amigo, eles vão fazer muito mais, vão fazer pior ainda, entendeu? Então são coisas assim que eu coloco. E outra coisa, né, voltando à tua pergunta, eu acredito que todos qualquer candidato que for e que se propõe tem que estar lá para trabalhar, entendeu? Não é para o para enriquecer a sua pessoa ou ter bens, entendeu? Não, tem que trabalhar para a comunidade, entendeu? Aquele que com certeza vai ser reconhecido algo impressionante é aquele Wikipedia, não sei se Lennon já viu Wikipédia, que tem lá a história das pessoas, assim, entendeu? Acessando lá, de que forma que for o político que for lá, vai se deparar com o que o político lá acabou fazendo ao longo do seu tempo, entendeu? Talvez possa ter algum tipo de polêmicas, questão de falcatruas e desenrolar de processos e coisas assim. Isso, quem é que vai querer, né, morrer e tá lá sua lápide lá, eis que você foi mais um político? Então é complicado, entendeu? E as pessoas têm que zelar pelas outras pessoas, não zelar por dinheiro, por pensar em crescer na vida em cima dos outros. Eu não gosto disso, né? Se tiver que crescer passo a passo e sem passar por cima dos outros, entendeu? Eu acho que, não sei se tu está satisfeito, Leno, com a resposta, mas é isso que eu penso, entendeu? Não, perfeito, mas eu quero responder também essa minha própria pergunta aí, porque eu quero que o pessoal que está nos acompanhando, Edson e It, entenda que pelo menos eu vou responder para vocês que pelo menos o porquê que eu quero, e não é quero de agora, quero de algum tempo, e tenho essa vontade gigantesca de estar dentro da política, né, de ser um verdadeiro representante tanto do povo quanto da sociedade brasileira. Tá? Eu vou responder a pergunta que o camarada fez para mim. Ele perguntou para mim assim: por que tu quer entrar na política? Tá? Aí ele disse assim: antes de falar isso aí, Edson, ele falou assim: porque tu acha que, primeiramente, a pessoa que se diz direito, correta, honesta, trabalhadora, vai partir para o lado da política, alguma coisa tem errado. Tá? Pois eu digo o contrário dele. Eu digo de mim. Então, por que eu quero entrar para dentro da política? Né? Porque, primeiro, eu quero ser a voz, daqueles que não têm voz e nem vez. Tá? Segundo, Edson, que eu aprendi desde da minha criação, que, cara, o que define o caráter de um homem ou de mulher é a honra e a dignidade, tá? Então, isso eu tenho como missão de vida e vou carregar comigo até o último dia da minha vida em que eu estiver vivendo aqui nessa terra, tá? Porque a política não muda. A política não muda as suas descendências, a política não muda as suas origens, a política não muda as suas raízes. Tá? Correto? Correto. Então, a questão assim a questão de
atuar de uma maneira no bairro, por exemplo, assim, atuar na cidade, é um papel importante, seja para nós, seja para todos que envolvem aí a comunidade, entendeu? Mas só que, com certeza, esse que tu abordou aí, a questão de ter o papel, tipo assim, uma pessoa, vamos botar assim, uma maneira bem clara, né? O candidato que venha a se colocar, as pessoas têm que ver que é uma pessoa íntegra, entendeu? Que não vai querer se beneficiar a si próprio do que as outras pessoas que tanto precisam de ter mais no sentido de parar de pensar em si e pensar nas outras pessoas, né? Querer aí adquirir uma maneira desonestas certos valores para se auto-beneficiar, entendeu? Tem que dar um basta nisso, chega disso, entendeu? Eu acho que até mesmo pelo contrário, eu acho que tem que ter, sabe o que também? O sistema, a gente fala tanto em questão fiscal, né? Tem que atuar cada vez mais, né? Tem que ter uma transparência cada vez mais, entendeu? E a Receita Federal, eu mesmo fiquei assim, ó, a pé da vida com a questão do GAECO, hein? Quando o GAECO foi extinto aí, que desculpa, o GAECO não, era o COAF, né? O GAECO ele atuou muito bem, mas o COAF, né? Que é um sistema que faz verificação da questão contábil, né? E já que trabalha em contato também com o GAECO, né? Eram os dois atuando, entendeu? E aí no final eles acabaram com isso. Então esse COAF aí, ele conseguia pegar de uma maneira bem ampla todas as pessoas que faziam falcatrua, seja o laranjão lá, seja lá o falcatrua lá que recebe dinheiro das entidades de uma maneira duvidosa, entendeu? Então, o político vai ter que investir em algum lugar isso aí, entendeu? Ou seja, a pessoa física também, tanto faz, vai ter que aplicar esse dinheiro em algum lugar, seja por laranja, seja por que forma for. Então, quando o COAF é extinto, isso, eu mesmo agora, eu terminei o curso de contabilidade, já faz já faz acho que alguns meses, foi em dezembro do ano passado, finalizei. Então eu fiz um trabalho sobre essa questão do sistema, o sistema de contábil da Receita Federal, e lá abordava vários modos operantes dos políticos, né? E lá tu vê todo tipo de falcatrua, entendeu? Laranja é fichinha, né? Mas tu percebe que tem algumas falhas no sistema que ocorrem em favorecer isso aí. O político que for lá candidato lá, a questão contábil dele tem que ser toda exposta, entendeu? Vai esconder por quê? Lá tipo assim, a questão do que adquiriu, tá certo que tem antes da vida política tem uma questão, né? Mas posterior à vida política que tu começa a ter esse tipo de possibilidades de cair em conchavos e também em falcatruas, é maior, porque então eu acho que tem que haver, sim, uma cobrança cada vez mais dos políticos de cobrar, tornar mais clara essa questão dos recebimentos e dos bens dele, entendeu? Tem que haver uma transparência nesse sentido, por causa que tu vê, vai se deparar com isso de uma maneira ou de outra, a pena aí a questão do COAF, mas são coisas assim. E político tem que atuar de uma maneira ética, né? Ética e também sem participar aí desse tipo de acordões aí, todo tipo de acordão que tem aí, que o suborno, né? Ocorre. No meu trabalho lá, eu acabei me deparando aí com vários tipos vários tipos de falcatrua. Um deles é suborno, né? Se deparava lá com a empresa, ia fazer um serviço lá um exemplo, a prefeitura, o governo do estado, o federal, tem vários níveis, né? Aí a gente pode ser bem amplo. Mas chegam lá e o político se coloca, não, né? Tanto para mim, tanto para. Então, são coisas assim. Então, por isso que eu acho que tem que haver cada vez mais uma questão fiscal batendo em cima aí dos políticos, que a gente vai pegar esse tipo de falcatrua e separar quem trabalha, que, como a gente disse já, né? A questão dos CCs, né? Os CCs aí tem 99% são honestos e trabalham direitinho, entendeu? Sem problema nenhum. Mas tem uns 1% que inventam de fazer vários tipos de
de coisas aí que a gente julga como errado aí na rede social, né? Então são coisas assim. Até o Leno aí aborda muito bem esse assunto aí da questão da possibilidade do candidato ter uma posição, né? Uma maneira de também ao longo do tempo não cair também na lábia dos demais colegas que venham a se deparar, né? Exatamente, Edson. Como eu falo, converso com o pessoal, meus conhecidos, que, cara, eu tenho aprendido, né, a cada dia que passa, o que é verdadeiramente se fazer a democracia, né? A democracia verdadeira, né, Edson? Verdadeira, tá? Não esse tipo de democracia, o qual a gente vê aí nos noticiários, na televisão. Muito sorrisinho, os próprios colegas dentro do parlamento falando mal um no outro, todo dia estão tomando café na mesma no outro. Porra, isso aí não existe, cara, entendeu? Então, eu aprendi que a política tem que ser tratada da maneira rígida, né, e bruta, tá? Porque a gente tem que saber, Edson, para quem que a gente vai dar um sorriso, né? Para quem que a gente vai dar um sorriso dentro da classe política, tá? Porque a gente sabe que tem que saber também com quem que a gente vai andar, ao lado de quem que a gente vai andar, tá? Porque a gente sabe que a política foi sujada, né? Foi sujada dentro do nosso país, aqui, né? E acredito que fora também tenha ocorridos, né? Mas, cara, aqui dentro do nosso país, a política brasileira tem que ser tratada da maneira rígida e bruta, cara, tá? Tem que ser sorriso no rosto, só dá aquele que tiver a total confiança tua e ser da mesmo segmento e objetivo o qual tu quer ser e quer seguir, né? O caminho a ser seguido, que é o caminho correto, que é o caminho da honestidade, e que é o caminho de lutar por um bem maior, melhor em tudo para todos, né, Edson? Sim, até mesmo o seguinte, por isso que eu tô te dizendo, né? Por causa que a Lava Jato aí, vamos botar a Lava Jato, né? A Lava Jato foi, se eu não me recordo bem, ela iniciou no posto de gasolina. Tudo começou lá com o posto de gasolina. Então tu vê que lá a questão das notas fiscais não bateram e eles iniciaram por lá. Então é algo assim inédito e inacreditável que de um posto de gasolina começou a gerar várias outras coisas, né? Então eu acho que eu apoio, sou um total apoiador da questão da Receita Federal, né? E também a questão ampliar isso, entendeu? A Receita Federal tem que atuar por causa que tem tanta coisa errada no nosso país. Por exemplo, a Receita Federal muitas vezes pode se deparar com a questão da falta de prestação de contas das empresas, pode ocorrer, não prestou conta, ou seja, a pessoa física não declarou certinho, então tu se depara com isso, tu vê que há tem pessoas honestas, sim, né? Voltemos à questão das porcentagens, né? 97% das pessoas são honestas, então ocorre lá uma partezinha lá que ocorre em fazer de tudo para não declarar o que será. Então, são coisas que tem que haver, sim, uma fiscalização. Tem que fiscalizar todo tipo de coisas ilícitas, entendeu? Tem que haver uma transparência nesse sentido, entendeu? Então, a gente tem que ver as coisas boas que tem de ser aplicada no país e tem que concordar, tem que apoiar, entendeu? Chega de falcatrua, chega de enriquecimento ilícito e todo tipo aí que tem aí que a gente se depara, né? Agora mesmo eu vi na live essa aqui, que acabamos compartilhando aqui, o Sandro Lehmann escreveu aqui sobre a questão
das relações comunitárias de Bagé, até pincelando aí na live ali que eu compartilhei, né, cara? Então, e aí sobre as relações comunitárias ele falou, há um tempo atrás havia, deixa eu ler para ele aqui, ó. Sandro Lehmann, boa tarde. Existia o Gabinete das Relações Comunitárias, onde fui o chefe de gabinete da Nádia Labella, eu acho. E depois fui coordenador, com todas as associações de moradores, orçamento participativo e prefeitura nos bairros, com a participação efetiva da comunidade. Transparência e participação popular são imprescindíveis. Então é bem legal aí que o Int aí participando aí do compartilhamento aí do nosso vídeo agora aí na rede social aí, tá, pessoal? Só para botar o pessoal que está interagindo com nós aí em alguns grupos aí que acabamos aí compartilhando, tá? Perfeito. Fica à vontade, gente. Então, pessoal, estava acompanhando vocês aí. Minhas palavras são suas palavras, como eu digo, né? Então, o que vocês falaram, eu concordo com tudo aí também. Acho que sempre a verdade predominando. A gente chega muito mais rápido no resultado positivo, né? E não adianta viver na ilusão de que tu quer mostrar que tu pode ser de alguma maneira diferente do outro. Nós somos todos iguais perante Deus, e isso que me coloca aqui nesse momento aqui, me coloca no momento que eu vivo hoje, que é só felicidade. Hoje eu sei trabalhar até as tristezas, né? Até mesmo quando as coisas acontecem, que é o natural do ser humano, né? Viver com barreiras, desafios, aquilo serve para nós, para o crescimento, né? E hoje eu não consegui acompanhar muito bem, porque o meu áudio não está 100%, mas o que eu consegui acompanhar estava ótimo. Tá, pessoal? O meu áudio não. Meu áudio, ele tá. Eu acho que não sei se é o fone de ouvido, mas vou trocar no próxima live. Minha bateria tá indo pro final já. E eu quero me despedir de vocês já, para antes que caia a bateria e eu não consiga dar nem que seja um adeus. Tá, pessoal? Fique com Deus aí. Só coisa boa para nós todos aí. Tá bom, Ed? Nós que agradecemos a tua participação mais uma vez conosco aqui, né, reunidos, debatendo, né, em mais uma programação Bagé em Debate, parte 6, tá? E a gente não para. Eu queria... Pode falar. Eu só queria dizer pro Int aí, obrigado pela participação dele aí, que ele é uma pessoa espetacular, né? Eu vejo o Int assim, um cara assim que... Também, Edson, um grande futuro. Cara. Assim, olha só, é um cara espetacular, né? Um cara que atua, apesar dos problemas que ele tem, ele enfrenta muito bem, ele não tá nem aí, ele pega e né, bota a cara a tapa mesmo, entendeu? Se todo bajense fosse assim, batalhador, aguerrido e estava disposto por mais dificuldades que ocorra, cada problema que ocorre, eu acho que nossa cidade seria uma cidade de primeiro mundo, né? Ele bem esforçado amém. Todo esquisito, né? Então, Bagé, assim que Bagé muito a melhorar, mas melhorou um pouco aí com as tuas participações, com as tuas colocações, e outras coisas também que a gente podia ter abordado, se tu tivesse, poderia continuar com nós, né, vários outros assuntos, né, que inclusive a questão da Hebe aí, que trocou o diretor agora, eu suponho, né, que foi aí por causa eu acredito, ninguém pode mudar o que eu penso, né, mas eu penso que talvez podia ter sido a questão dos cortes aí que fizeram aí nos apartamentos aí, que levaram aí a possível queda dele aí, que me deixou meio que, né, com esse forte
que, né, imprimia ocorrendo isso aí. Então, foi algo assim que eu acredito que foi isso aí que ocorreu com a queda dele lá, né? Mas pode ter outros motivos que possam também ter aí queda não, ele, vamos ser claro, né? Ele se colocou a não querer mais fazer parte da diretoria, então são coisas assim que ocorrem. E o Inti, não tem palavras para descrever a tua pessoa, a pessoa que tu é, e o quanto, vamos ser honestos, né? Muitas vezes tem críticas, nós que atuamos da maneira, temos críticas, eu tenho críticas, eu recebo críticas, e a gente sabe também respeitar as posições, pensamento das pessoas, e isso é a democracia. As pessoas podem pensar o que for da gente, né? Que a gente vai seguir o nosso trabalho, né? Vamos seguir sempre o que a gente acredita, entendeu? Verdade, verdade. Rapaziada, eu que agradeço vocês aqui, viu? Já vamos encerrando já, porque já o meu horário também já está estourando. E quero dizer para os senhores que a gente segue firmes e fortes aí nessa corrente do bem, lutando não só pelo nosso país, né, melhor em tudo para todos, mas sim por uma Bagé melhor em tudo para todos também. Amém, tá? amém. Dizer para vocês que aqui com a gente, o povo e a população... Abraço, Leonão. Abraço, Edson. Tamo junto. Abraço. Boa. Dizer para vocês que aqui conosco a população... Vote em mim, vote em mim. Dizer para os senhores que aqui com a gente, o povo e a população bagiense vão por votos e vez sempre. Amém. Boa. Obrigado. Boa. Edson, obrigado. Bom final de semana para todos aí. Tá, boa tarde. Fala, Leno. Falou alguma coisa aí? Obrigado, viu, pela presença. Obrigado pela presença aí, então. Oi, a Bagézinha. Olha a Bagé aí, ó. Ó, tem uma banana lá no fundo, hein, tio? Ei, olha lá. Aí, minha avenida 7. É isso aí, então. Tá, até mais, Leno, então. Valeu, Edson. Obrigado, cara. Fica com Deus. Também. Tá?